Olá, seja muito bem-vindo à terceira aula do Inertial Running. Nas duas primeiras aulas, nós vimos as bases que conceituam e justificam esse pensamento inercial da corrida e como ocorre a aterrissagem e a ação inicial na aterrissagem e o que está envolvido ali relativo ao risco. Então, se você ainda não viu, recomendo que assista a primeira aula, a segunda aula, para poder assistir essa terceira aula, porque é uma sequência lógica de raciocínio. Então, vai lá nas duas primeiras aulas, se você não viu ainda. Se você já viu, vamos começar a terceira aula do nosso evento online. Então vamos começar a nossa terceira aula, onde o foco é a transição, né? Que é o início do segundo momento inercial, como eu falei na primeira aula, que a corrida tem dois momentos iniciais. Na aula passada eu falei sobre o primeiro momento, da aterrissagem até o apoio total, e nesse momento eu vou falar da transição, o apoio total do corpo no solo. Então vamos lá. Olha só. Aqui a gente vê que a transição, ela acontece a partir do momento que a pessoa está totalmente apoiada no solo, no ponto onde a flexão do joelho é a de maior amplitude. Então, o máximo de descida do corpo, onde a partir daí se inicia a impulsão. Então, essa transição do final da desaceleração para uma nova aceleração é a transição entre a fase excêntrica da corrida, finaliza aqui, e a partir daqui inicia a impulsão para a fase concêntrica da corrida. Então veja que aqui, nesse ponto, o corredor está com o peso total do corpo apoiado sobre seus pés, associado a toda a carga de aceleração do corpo em direção ao solo. E esse momento representa também o principal momento, o ponto máximo de acúmulo de energia elástica, onde durante a frenagem de movimento, durante a fase excêntrica, houve um acúmulo de energia elástica que será utilizada para a fase de impulsão, o que nos poupa energia para impulsionar o corpo e aumenta a eficiência dessa fase concêntrica de impulsão. Então é necessário que essa desaceleração, esse acúmulo de energia elástica, se faça da melhor forma possível. Então, uma questão que precisa ser observada, está logo aqui as imagens aqui, é que nesse momento do apoio total, é fundamental que numa vista em perfil você veja o corpo bem alinhado da forma correta, com nível de flexão do joelho adequado, nível de posicionamento de tronco adequado, que significa que ele acumulou bem aquela energia elástica e não sobrecarregou nenhuma região do corpo, nenhuma articulação ou tendão ou músculo. E também é necessário que numa vista posterior esse corpo esteja estável, equilibrado e alinhado. Então você vê na imagem aqui duas situações bem diferentes, né? Nessa situação aqui, o atleta com o corpo bem alinhado, membro inferior bem alinhado, a pelve bem nivelada. E aqui nesse momento a gente vê um desequilíbrio grande, com a adução de quadril importante, pelve, a hemipelve que está em oscilação, está com um drop, com uma queda. Enfim, aí você tem um desalinhamento que gera sobrecarga dinâmica durante a corrida. Quando nós vemos esse corredor em apoio total, você coloca lá seu celular lá para filmar a pista e quando o corredor passar, você vai selecionar o frame da corrida no ponto máximo de flexão do joelho e vai observar o que está acontecendo ali. O que é que nós precisamos observar nesse momento em perfil desse atleta? Que a flexão do joelho esteja em torno de 40 a 45 graus. Significa que houve uma flexão no nível ideal para absorver o impacto do corpo, usar o mecanismo extensor do joelho
para a absorção do impacto e acúmulo de energia elástica para a fase de impulsão. Se esse atleta fletir demais o joelho, então passados 45 graus, ou fletir de menos, for uma angulação muito inferior a 40 graus, como no caso aqui foi de 32 graus apenas, então ele não tem uma boa capacidade de absorver impacto, acaba sobrecarregando articulações, aí é comum a articulação femoropatelar sofrer com isso aí, e também alguns relatos científicos sobre fratura de estresse em pessoas que fletem pouco a articulação do joelho, e como também, se você fletir demais, vai sobrecarregar o tendão patelar. Então aqui você vê um nível de flexão adequada de torno de 40 graus de flexão. Então, observar o quanto desce é importantíssimo para a segurança e eficiência da corrida. Outra coisa a observar, que eu já até falei na aula passada, é a inclinação do tronco. Nesse momento, um tronco muito ereto, como é o caso desse corredor aqui, vai sobrecarregar a articulação do joelho, o tendão patelar, a articulação femoropatelar, como eu comentei também na aula passada sobre isso. E quando há uma inclinação de até cerca de 7 graus por aí, então isso já alivia muito a carga sobre o joelho. Quando a gente observa o corredor em perfil, então situações como essas aqui, olha o desequilíbrio como é significativo. Você vê que praticamente não há janela do joelho, há uma entrada em valgo com rotação interna de joelho, no caso dessa atleta, um drop pélvico importante. Isso gera sobrecarga para a banda iliotibial, para tendão patelar. Então, é comum esses atletas com um desequilíbrio dinâmico desse da pelve, como esse atleta aqui, veja, um corredor com um físico assim muito bem trabalhado, porém, né, um cara forte, mas olha o desequilíbrio mecânico que ele apresenta na região de pelve e também no membro inferior. Então isso é comum, relato nesses casos de tendinite de glúteo médio, síndrome do trato iliotibial, dores femoropatelares. Então tem que se observar qual o nível de estabilidade, equilíbrio e alinhamento em vista posterior em apoio total. Quando nós observamos algum problema ou o atleta tem uma flexão inadequada do joelho, seja muita flexão ou pouca flexão do joelho, a inclinação do tronco não é adequada, em vista posterior existem desalinhamentos, desequilíbrios, como é que nós podemos treinar isso? É a grande chave. Identificar é importantíssimo, né? Que é o ponto-chave de partida, é o ponto inicial de partida para uma solução. Mas como treinar? Como melhorar esses aspectos e eliminar a causa biomecânica de uma lesão ou o risco biomecânico de ocorrência de uma lesão? Então, eu vou dar três exemplos aqui do que pode ser feito. Então, nesse primeiro vídeo aqui, ó, é um exemplo onde nós vamos trabalhar a postura de apoio total. Então, manter essa postura aqui por cerca de 20 a 30 segundos, onde nós treinamos o equilíbrio, a estabilidade corporal e o posicionamento adequado na passagem daquela transição, que deve ser justamente esse posicionamento. Então, aqui, calcanhar vai elevar, logicamente, dependendo da velocidade com que a pessoa corra. Quanto mais rápido, quanto mais forte o pace, maior a elevação do calcanhar. E aqui um exemplo de uso de rotações de tronco para desequilíbrio e treinar mais a estabilidade do membro inferior em apoio. Nesse outro vídeo aqui, nós vamos trabalhar o alinhamento corporal na corrida, melhorar aquela situação, aquele desequilíbrio da vista posterior. Um exemplo, são inúmeras possibilidades, mas um exemplo é simular o movimento da corrida, trabalhando aqui equilíbrio de membro inferior e nivelamento pélvico, que é fundamental. O trabalho de consciência motora para manter o nível, a pelve nivelada e membro inferior alinhado enquanto se desce, enquanto se freia o movimento.
Então, são dois exemplos aqui de exercícios que nós podemos fazer para treinar essa condição do corredor. Um outro exemplo aqui, que é um treino específico para potencializar a transição, você diminuir o momento da transição e esse corredor se tornar mais eficiente e mais rápido, é o treino da pliometria. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, treinamento pliométrico. Então, você vê aqui, ó, nesse vídeo, mostra um exercício simples, inicialmente, pular corda, aí você vai treinar a pliometria do tríceps oral, né, gastrocnêmio e missóleo. Aqui, passos para frente e para trás curtinhos, bipodal, depois agora monopodal, e depois agora em sequência, ó, continua aqui, monopodal, mas agora nós vamos ver uma sequência de passadas com um stepzinho que você pode utilizar também para transições rápidas. E aqui mais exigência, um exercício de salto com frenagem até uma flexão de cerca de 90 graus. Então são exemplos simples de pliometria que potencializam a transição. Aumentam a velocidade da transição da fase excêntrica para concêntrica e gera, obviamente, mais eficiência nesse movimento. E também, como você está treinando na pliometria a fase excêntrica, você está treinando músculos e tendões para resistirem à repetitividade excêntrica da corrida, que é fundamental. Então, treino pliométrico para corredores é um grande treinamento para aprimorar a fase de transição da corrida. Assim nós finalizamos nossa terceira aula do nosso evento. Espero que você tenha gostado do conteúdo e que isso tenha sido útil para você até esse momento. E na próxima aula nós veremos como você pode aprender todo o sistema de trabalho de análise da situação técnica do corredor, das características técnicas do corredor e como treinar de forma detalhada, lição por lição, sessão por sessão, de treinamento ou retreinamento dos padrões de corrida. Nós veremos isso na próxima aula.